E aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Renato Crovella e você está no Por Aí Vai, o podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos. Eu sou Renato Crovella e hoje vai ter rinha de países por aqui, hein? Brasil, Irlanda, Holanda, Itália. Eu escolhi falar desses países porque são os que eu tenho maior propriedade de atacar ou defender, já que eu de fato vivi nesses lugares e vou trazer opiniões que vão além do que a gente geralmente vê na internet, tá? Obviamente eu vou trazer só os grandes destaques, tanto positivos quanto negativos, mas se vocês quiserem que eu faça um episódio detalhando cada país, né, analisando cada questão envolvendo eles, com informações mais detalhadas sobre moradia, trabalho, qualidade de vida, clima, socialização, etc. É só deixar um comentário aqui no Spotify, ou se você estiver vendo pelo YouTube também dá pra comentar, eu quero, tá bom? Aí se tiver bastante comentário de eu quero, eu volto pra trazer uma análise completa desses países pra vocês, tá bom? Vamos pra análise, primeiro comentando em linhas gerais cada país e depois eu dou meu veredito? Bora lá! Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ai, eu me senti um idosinho com essa frase de título, mas é isso. Eu amei também, sem querer, eu percebi que ao falar em linhas gerais dos países que a gente vai analisar aqui, a gente pode agrupá-los em duplas de semelhantes. E eu não tô falando de dois países que terminam em landa ou que tem 3 letras em comum, né? Na verdade não é sobre isso. Vocês vão entender melhor essa minha proposta ao longo da minha argumentação, tá? A primeira dupla, composta por Irlanda e Holanda, que são os países que têm como uma grande promessa de melhoria de vida, grandes oportunidades, vida próspera e maior equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, eles também compartilham o fato de que essa vida, entre aspas, perfeita, na verdade não passa de uma ilusão que esconde uma realidade bastante difícil e em certos casos são uma completa mentira. Muito se fala, por exemplo, sobre o altíssimo salário mínimo da Irlanda, que chama a atenção de muitos imigrantes, né, e faz aí a gente achar que a Irlanda realmente é um lugar para se fazer muito dinheiro. Mas pouco se fala do motivo por trás desse salário. Você sabe qual que é o motivo da Irlanda ter um salário tão alto? Se eu não me engano, o segundo maior salário da Europa? Pois é, eu vou te contar aqui agora. O altíssimo custo de vida do país. Tá? De fato, eu preciso dar meu braço a torcer para o governo irlandês, que pelo menos se digna, né, e tenta aí fazer com que o salário básico acompanhe os custos essenciais de vida ali no país, mas esse equilíbrio faz com que você não tenha dinheiro de sobra. Ele só serve para garantir que as suas contas básicas sejam pagas no fim do mês. O que, convenhamos, né, já é muito bom. Se a gente for pensar, por exemplo, que em São Paulo, o custo de vida é 5 ou até 7 vezes maior do que o salário mínimo. E chega a ser aí quase que o dobro do salário médio do paulistano. Então, quando a gente pensa nesse cenário, a Irlanda está muitos passos à frente, mas é ruim quando a gente lembra que muita gente vai para a Irlanda com a esperança de fazer dinheiro com o salário mínimo, que é uma ilusão vendida aí por muita escola de curso de inglês, muitas faculdades, né, alguns criadores de conteúdo, que também gostam, né, de vender esse lado ilusório da Irlanda. Já na Holanda, o salário não é tão alto assim, e é um país famoso pelas suas taxas que corroem os salários antes mesmo deles caírem nas contas dos trabalhadores. Existe até uma lei dos 30%, que eu não entendi exatamente como que ela funciona, mas é tipo assim, se você tem uma oferta de trabalho para a Holanda, né, para você migrar pela primeira vez para lá, você tem aí o seu salário, 30% do seu salário congelado para não ser taxado, tá? Então vamos supor que você ganha 1.000 euros, bem arredondando assim. Então, você só pode ser taxado em 700 euros, sabe? Os outros 300 ficam ali reservados direto para você. Mas a principal armadilha em relação a esses países não é nem sobre isso. É sobre a generalização que rola na internet a partir de um ponto de vista das capitais. Vou explicar melhor. As pessoas que defendem esses países geralmente se referem à Holanda ou à Irlanda, quando na verdade estão se referindo a Amsterdã e Dublin, respectivamente, que são as capitais desses países e têm um recorte bem específico em relação ao restante do país. Apesar de a Holanda também ter grandes cidades que ficam próximas a Amsterdã e compartilham dos seus benefícios, como Roterdã e Utrecht, o restante do país é bastante, digamos assim, rural, tá? Assim como o restante da Irlanda, que é bastante rural mesmo. E aí tudo isso que a gente ouve como incentivo para morar nesses países acaba caindo por terra. Porque não tem as oportunidades de trabalho que nos prometem, não tem as condições de moradia que nos prometeram. Em alguns casos não tem nem a, entre aspas, simpatia a imigrantes que a gente tanto ouve falar por aí, tá? Geralmente quando a gente se afasta dessas capitais,
a tendência é a gente sofrer xenofobia mesmo, tá? Porque é um povo muito mais local, muito mais conservador, então eles não têm tanto contato assim com imigrantes como a gente vê nas grandes capitais, e isso acaba gerando um preconceito e, enfim, toda essa problemática. Em Galway, por exemplo, que é onde eu morei e onde eu tenho lugar de fala, né, para explicar essa questão toda, as oportunidades são extremamente limitadas. A crise imobiliária lá é gravíssima, é muito pior que em Dublin, porque lá você não tem as oportunidades de morar, sabe? Em Dublin, eu sei que é difícil por conta da concorrência, mas você vê uma fluidez das coisas. Agora em Galway é completamente travado. E os empregos qualificados lá são praticamente lenda urbana. Já em Uden, que é uma cidadezinha rural, onde eu morei lá na Holanda, que é uma cidade assim, que eu duvido que vocês conheçam, porque ela é minúscula e bastante rural mesmo. O acesso às grandes cidades era extremamente difícil e caro, impossibilitando que eu, por exemplo, arrumasse um emprego sem a fluência em holandês, que é a língua nativa lá, né? Apesar de não ser o idioma principal, hoje eles falam inglês como idioma principal na Holanda, em lugares mais afastados assim, você tem sim o holandês muito forte. E que é sim necessário para a maioria dos trabalhos fora do eixo ali de Amsterdã, e onde talvez haja uma maior flexibilidade linguística, oportunidades reais só com inglês, mas não posso atestar isso e nem desmentir isso porque não foi a minha realidade, tá? Não foi onde eu morei, não foi a realidade com a qual eu tive contato, então não vou tocar nesse assunto. O clima de ambos os países também faz jus à má fama e é terrível, é deprimente e perigoso, tá, gente? Eu digo perigoso porque a combinação de frio, chuva e vento, ela é perfeita para deixar qualquer um doente. E vale lembrar que são países onde não há um sistema público de saúde, ou seja, se você tiver qualquer problema, vai ter que pagar. E eu lembro que com esse clima aí maravilhoso, né, sendo bem irônico aqui, as chances de você ter problema são bem grandes, então prepara o bolsinho para morar nesses países, tá? Por falar em má fama, a história de que na Holanda eles não são muito educados, ela é real. Foi o único lugar da Europa com essa fama, né, de pessoas não muito amigáveis, que eu de fato senti isso, sabe? Não é sinceridade, não é objetividade na comunicação, não é sobre ser transparente, eles são realmente ríspidos, eles são grosseiros e é falta de educação mesmo, tá? Inclusive dentro das casas ali você vê que rola até uma certa porquice, então achei péssimo. Não voltaria a morar na Holanda por conta desse quesito, talvez. Óbvio que com uma boa oportunidade de emprego, né, a gente até repensa, mas no geral não voltaria pra Holanda. Mas assim como nem tudo são flores em lugar nenhum, nem tudo também é podre nesses países, tá? Estamos falando de lugares com possibilidades de se fazer renda, mesmo sem um emprego formal, devido à alta demanda por força de trabalho. Só que aqui, obviamente, eu tô contando das pessoas que são europeias, né, que têm cidadania europeia. Lugares muito bonitos, no geral muito limpos, desde que você não entre na casa das pessoas, organizados e seguros, que em tese te proporcionam sim um maior equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida, mas é sempre bom lembrar que essa qualidade de vida ela vem, né, caso você não surte aí com os absurdos que você vai passar nos subempregos ou dividindo casa com estranhos, o que pode ser bem problemático, né, porque não é todo estranho que vai virar seu amigo, não é toda a comunidade ali né, que mora com você que vai virar uma segunda família. Às vezes você vai morar com pessoas que são bem problemáticas. Enfim, assunto para outro podcast. O sangue latino. Agora vamos falar da outra dupla, a dupla de latinos. E antes de começar, é importante a gente nivelar duas expectativas, tá? A primeira é sobre o termo latino, que diferente do que muita gente pensa, não é só sobre os países da América Latina, tá? O termo latino, ele tem origem no antigo Lácio, uma região da Itália, onde a cidade de Roma foi fundada, inclusive é a região onde minha avó nasceu. Os habitantes dessa região, conhecidos como latinos, falavam a língua latina, que se tornou a base das línguas românicas modernas. Com a expansão do Império Romano, a influência cultural e linguística do latim se espalhou, dando origem ao termo latino para se referir aos povos e culturas que compartilham essa herança cultural, incluindo nós aqui da América Latina, mas também os italianos, os franceses, os espanhóis, os portugueses e os romenos. Dito isso, eu queria também trazer uma segunda expectativa, que é a Itália ela é bem parecida com o Brasil, tá? E se isso é bom ou ruim, eu deixo nas suas mãos julgar. Porque assim como eu só posso falar do Brasil sob a ótica de viver em São Paulo, eu também só posso falar da Itália sob a ótica de viver na Sicília, que é um sonho, e Milão, que é uma São Paulo que meio que deu certo, sabe? Então vale destacar que cada região da Itália ela tem suas peculiaridades, cada cidade também tem sua identidade muito própria, assim como no Brasil, e o estilo de vida pode variar de uma cidade ou província para outra. Quando eu digo pode variar, eu quero dizer variar muito, tá? Bom, em linhas gerais, então, estamos falando de países com uma gastronomia muito apreciada, particularmente falando são as minhas duas culinárias favoritas, né, a brasileira e a italiana,
com um patrimônio cultural, histórico e natural muito rico, machos maravilhosos, que tem aquele molho, né, aquele tchan latino, né, aquele fogo diferenciado, enfim. É importante falar, tá, gente? Faz parte também do pacote. Mas também, infelizmente, estamos falando de países marcados por uma mancha de corrupção na política muito forte, que passam por uma onda de conservadorismo e pensamentos bastante retrógrados, países com uma economia instável, que, na minha opinião, levam a uma relação abusiva e de muita dependência com o trabalho. Então, a gente perde um pouco a racionalidade quando a gente fala de trabalho, né? É tudo muito sobre o trabalho, a gente vive em função de trabalho, perde a questão, assim, dos limites, né, de horário de trabalho, de acúmulo de funções, enfim. E na Itália, eu destacaria ainda o quão difícil é conseguir um imóvel para você alugar ou até mesmo para você comprar, mas principalmente alugar. E não é só por questões burocráticas, tá? A gente sabe que a Itália tem essa fama de ser muito burocrática, de tudo ser muito lento, tudo ser no papel, mas também tem o seguinte: em Milão, as moradias são extremamente caras. E acredito que esse seja um padrão das capitais ali da Itália, tá? Na Sicília, por outro lado, você vai achar os imóveis mais baratos, bem mais baratos inclusive, só que vai ser muito difícil você achar uma moradia fixa. E por quê? Porque a Sicília, para quem não conhece, ela é uma ilha de veraneio, né? Uma ilha de férias. Então, durante o verão, lá bomba muito, mas assim, muito mesmo. Fora do período do verão, as casas ali perdem muito valor, porque a ilha vira praticamente uma ilha fantasma, então ninguém quer morar lá. E aí fica difícil você fechar um meio termo, sabe, com os proprietários. E aí o que é comum você encontrar lá, na verdade, é você alugar de outubro a maio uma casa por um valor X, e de junho a setembro as casas ficam disponíveis puramente para turistas. E nisso os proprietários das casas lá ganham muito dinheiro. Só para ilustrar para vocês, né, a casa onde eu morei lá durante o meu processo de cidadania, eu pagava 300 euros por mês o aluguel. Só que no meio de julho eu tive que deixar a casa porque o proprietário queria alugar por 1.500 euros a diária, tá? Então, assim, é muitas vezes o valor do aluguel, se a gente for pensar no mês, né? Então é por isso que acontece essa questão, né, da dificuldade de se fixar na Sicília. E já no Brasil, a gente precisa falar também da problemática da segurança pública. Tá cada vez mais perigoso viver aqui no Brasil, principalmente nas grandes capitais, né, e cidades. E essa sensação de impotência, de insegurança e até de instabilidade agrava bastante outras questões, como as tensões políticas e temas de saúde mental. Veredito. Qual é, então, o melhor país para se morar? Olha, eu sinto decepcionar quem ouviu o podcast até aqui achando que eu daria uma resposta assim, na lata, sabe? Clara e precisa para esse tipo de pergunta. Vai parecer clichê o que eu vou falar agora, mas não existe um lugar melhor em que todo mundo que for para lá vai se sentir realizado e feliz, tá? Não existe esse jardim do Éden por aqui, tá? Todo lugar tem seus problemas, suas vantagens, e isso são coisas assim que a gente só vê quando vive de fato aquela realidade, sabe? Eu tô falando de camadas que vão além do que um turista ou um criador de conteúdo mostra na internet. Hoje, por exemplo, faz muito sentido eu estar no Brasil, ao lado da minha família e trabalhando em algo que eu goste e para o qual eu me dediquei, né, e me preparei aí por tantos anos. Amanhã, talvez, o fator segurança fale mais alto e eu queira voltar para a Europa. Ou talvez eu veja que eu estou trabalhando tipo 60, 80 horas semanais em São Paulo e aí vai fazer mais sentido eu trabalhar esse mesmo tanto na Irlanda, ganhando em euro e fazendo muito mais dinheiro do que eu faço aqui. Mesmo que em um subemprego e dividindo casa com desconhecidos, o que às vezes pode ser um pesadelo, tá? Enfim, não existe uma fórmula mágica e quem deve responder essa pergunta, né, de qual que é o melhor país para se viver, é você mesmo, com autoconhecimento e com a sua própria experiência. Ah, você quer morar em tal país? Vai lá, visita como turista primeiro, vê se continua sendo uma ideia atraente para você, né, conversa com as pessoas locais, entende como que é as circunstâncias de vida delas, né, como que elas se sentem morando ali, e aí tira as suas próprias conclusões. Às vezes a gente idealiza demais as coisas com base na opinião dos outros, e esquece de viver sob o nosso próprio ponto de vista. Sabe, de literalmente calçar os nossos próprios sapatos e fazer a nossa própria caminhada, no nosso ritmo, sabendo onde que a gente pode parar para apreciar a vista, onde que a gente tem que acelerar e ir um pouco além do que os outros vão, sabe? É a nossa caminhada, a gente tem que pertencer a isso e comandar isso de certa forma. Eu vi gente botando a Irlanda num pedestal e endeusando a Irlanda só porque lá é possível ter um iPhone novo todo ano. E no Brasil a pessoa tinha uma vida de muita pobreza, num ambiente familiar abusivo, né? Eu, por outro lado, não me importo nem um pouco com o iPhone, não tô nem aí.
e tenho uma relação muito boa com a minha família. Então é evidente que eu e essa pessoa, a gente valoriza coisas muito diferentes, a gente tem históricos muito diferentes, então para cada um vai fazer mais sentido uma coisa. Para mim faz mais sentido o Brasil, para essa pessoa a Irlanda é a melhor opção. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu poderia dar vários exemplos de como as experiências são extremamente particulares e conflitantes, mas esse episódio não é para confundir mais você ou te deixar com insegurança para decidir, sabe? Esse episódio é sobre ampliar o olhar para dentro e se questionar qual história eu quero escrever e como eu quero escrever essa história. Embora eu não tenha conseguido responder a pergunta principal sobre qual é o melhor país para se viver, eu espero ter ajudado você a refletir sobre o que você busca em um lugar. Qual é a vida que você quer levar? E o mais importante, por que você quer viver essa vida? Quais valores você enxerga nesse cenário que te fazem querer viver ali? E a principal pergunta, qual é o preço que você está disposto a pagar por essa outra realidade? E aqui eu não tô falando só de dinheiro não, tá, gente? Quem dera. A vida me ensinou que nem tudo é sobre dinheiro. E aí eu deixo essa dica aqui pra vocês também. Enfim, fica aí a questão. E vamos pro Vai Com Tudo dessa semana? Jogar o clima lá em cima de novo? Bora lá. Vai com tudo assistir ao filme O Verão Mais Quente. Ai, gente, eu amo esse filme do Prime Video. É uma comédia, mas assim, uma comédia europeia, tá? Então, é um filme que tem um tom e ritmo um pouco diferente das comédias brasileiras que a gente tá acostumado e que eu particularmente gosto bastante. Mas, assim, pra vocês entenderem por que eu indico esse filme, mesmo assim, eu vou ler a sinopse do filme pra vocês, tá? Ó, presta atenção. Todos os anos, Lúcia é voluntária em uma colônia de férias na Sicília. Porém, este verão promete ser o mais quente da história. E não só pelos problemas climáticos, mas também graças a Nicola, o novo diácono que em breve se tornará padre e que além de ser um homem lindo, e é bem lindo mesmo, tá, gente? Ele esconde uma alma atormentada e idealista. A chegada de Nicola semeia o caos na comunidade litorânea, confundindo Lúcia. Ai, gente. Eu tô rindo porque esse filme... Bom, primeiro que ele se passa na Sicília, né? Então, já entenderam que ele me dá vários gatilhos aí e acho que é uma boa forma também de vocês sentirem a maravilha e o sonho que é esse lugar. Segundo, que o boy que faz o Nicola, o Gianmarco Saurino, ele é um sabor, tá? Assim, se vocês quiserem pesquisar a foto dele, ele é bem bonito mesmo. E posso falar? É como a gente imagina um padre siciliano, não é? Vem comigo. Quando eu falo pra vocês, imagina que você tá vivendo num paraíso tropical, em pleno verão, e um padre fogoso te quer. Como que vocês imaginam esse padre, gente? Eu imagino um Nicolau da vida, tá? Desculpa se você pensou diferente, mas eu imagino um boy assim. E guardem essas minhas palavras, porque em setembro vocês vão se lembrar delas e vocês vão entender o porquê que eu tô rindo tanto de um tópico tão besta. Ai, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, porque esse episódio já deve estar enorme. Não se esquece que toda sexta-feira tem episódio novo aqui no Spotify e agora também no YouTube, tá? Então, em breve também eu vou disponibilizar em outras plataformas de áudio também. Por falar em YouTube, todo domingo tem vídeo novo lá no meu canal e por aí vai. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!